Já dá para confirmar o time foi aquele que treinou e iniciou menos atividade nessa tarde para essa última partida do ano? Sim, o Bressana no lugar do Eraso e o Bobô no lugar do Douglas com o Luan à frente. Roger, a gente sabe aqui atrás, a gente sabe que ainda tem o jogo contra o Joinville, né, para encerrar a temporada, mas já é possível fazer uma análise do que você conquistou nessa temporada, do que você gostou, do que você não gostou, ainda sabendo que tem essa partida? A amostragem do último jogo ela é importante, mas ela não vai, digamos, interferir na avaliação geral da temporada. Eu atribuo a temporada como muito positiva. 6 meses de trabalho, a gente conquistou muito dentro desse cenário de readequação financeira do clube e a oportunidade em promover jogadores jovens, né, para que jogando esses ativos do clube fossem valorizados. E os objetivos propostos dentro da temporada foram plenamente atingidos. É claro que melhor que isso seria a conquista de um dos títulos, né, mas para o início de um trabalho, eu acho que ele tem uma avaliação bastante positiva e isso dá uma confiança e um otimismo para o próximo ano, como eu já disse. Esse foi bom, mas o ano que vem tem que ganhar títulos. O que marca a carreira do profissional dentro do clube é a conquista de títulos. Gostei muito porque, como eu disse no começo da minha jornada aqui, como treinador, eu sou um vendedor de ideias e eu propus essas ideias para meus atletas e eles compraram na mesma hora. E hoje, dentro de campo, a gente tem uma equipe bem estruturada que joga de uma forma independente se está jogando dentro ou fora de casa. Oscilou como outras equipes na competição, mas também pelo fato de ter muitos jogadores jovens, né, que estão sendo forjados, muitos deles disputando o primeiro campeonato brasileiro. Imagina essa equipe com uma média maior com relação à experiência, jogadores mais velhos, mais vividos dentro do clube. E a proposta do nosso presidente de tentar segurar esses jovens para que a gente consiga amadurecê-los dentro desse processo e estarem próximos de nós para que a gente conquiste títulos, pode ser muito importante dentro de tudo isso. Aí não sei se tem alguma coisa que eu posso dizer que não tenha agradado. Talvez ter chegado mais longe e mesmo que no começo de um trabalho ter conquistado o título, pelo menos da Copa do Brasil, que fugiu das nossas mãos. Roger, não estão definidos ainda todos os classificados para a Libertadores em todos os países, né? Mas para o sorteio do dia 22, você tem algum adversário específico de algum país que você gostaria de evitar na fase de grupos? Como jogador, eu joguei quase 70 partidas como atleta e joguei em todas as nacionalidades. E, de um modo geral, os países se desenvolveram muito. Aqueles que tinham pouca tradição na competição desenvolveram seu futebol e hoje fazem frente e não deixam a desejar para ninguém. A Libertadores ela é atraente porque ela é muito disputada e tem uma característica própria. E não há uma nacionalidade que se tenha menos dificuldade ou a característica do nosso jogo pode nos dar uma vantagem sobre determinado adversário. São sempre jogos difíceis, por vezes equipes que têm pouca tradição na competição, quando entram porque fizeram grandes temporadas no ano anterior e por isso se credenciaram a Libertadores. E ela é uma competição que ela não é longa, e o nível de concentração e de atenção tem que ser muito elevado para que você consiga se manter sempre em alto nível, porque ela é disputada num tempo razoável dentro da temporada, mas ela é uma competição relativamente curta. Isso torna ela muito importante e todo mundo deseja disputar e vencer. Como eu digo, é a Champions sul-americana. É a competição mais importante que o atleta em atividade dentro do país deseja sempre disputar.
né, porque ela valoriza muito o profissional e a conquista dela, né, todos nós sabemos o que pode proporcionar. Para o jogo de domingo, o adversário ele já está desmobilizado, foi rebaixado algumas rodadas e até dispensou alguns jogadores. Isso aumenta, de alguma maneira, a responsabilidade de um resultado positivo do Grêmio pela campanha que tem, pela perspectiva que se tem do seu torcedor? E até em cima disso, esse jogo, de que maneira você já pode também utilizar, além, é claro, do objetivo factual, que é terminar na segunda posição, dependendo do Atlético, mas nesse seu planejamento, perspectiva para o ano que vem? O ano ainda não acabou para mim. Eu só vou pensar no ano que vem depois desse jogo contra o Joinville. O que eu tenho passado para os jogadores é que os nossos objetivos independem dos objetivos do adversário. Se o nosso adversário dispensou jogadores ou já está reformulando o grupo para uma próxima temporada, esses são os objetivos que dizem respeito ao nosso adversário. Os nossos objetivos eles são muito claros, a gente persegue isso. A minha semana de trabalho eu não afrouxei em um minuto, mantive sempre o foco de concentração alto, porque além de tudo, além dos objetivos, nós todos somos profissionais, e nós temos que entregar o melhor resultado para o nosso torcedor. E o melhor resultado é independente de onde a gente vai jogar, contra o adversário que pode estar ou não desmobilizado, é justamente a gente fazer o nosso trabalho e fazer bem. Acabar o ano com vitória, se possível, na segunda colocação, é um objetivo e tanto. Nós já enumeramos aqui os objetivos que nos fazem nos manter motivados nesse final, nessa reta final do campeonato, nesse último jogo. E é atrás deles que nós vamos seguir. Então, é importante que a gente fale a esse respeito, e eu acho que é um momento adequado. O Luan ele tem a facilidade de se locomover pelo campo. É evidente que o jogador, com a virtude que ele tem do drible, quanto mais ele estiver mais próximo do gol, mais fácil para ele ser um jogador decisivo. Entretanto, naquele momento, o fato de utilizar um jogador móvel como o jogador mais adiantado do meu time não simplesmente foi usado por uma preferência, de estilo de jogo ou de modelo que eu desejo jogar. Foi entendendo e analisando o material humano que nós tínhamos à disposição, aqueles jogadores que poderiam nos render mais naquele momento, e tentar fazer uma equipe equilibrada. O primeiro momento que eu usei o Luan à frente, um pouco mais à frente, deslocado do lado, foi no jogo contra o Goiás pela ausência do Douglas. Então não foi obrigatoriamente por uma ideia, de imaginar que naquela função o atleta poderia render mais. Imaginando daí sim, vendo a facilidade que o Lua tem quando está perto do gol, daí a gente começa a montar um quebra-cabeça que quanto mais rápido a gente conseguir encaixar essas peças, melhor a tendência de adaptação e o rendimento. Agora, para um próximo ano, como eu disse, a gente ainda nós vamos ainda perceber e analisar o que a gente, dentro dessas possibilidades que a gente tem de mercado, o que nós podemos acrescentar de qualidade ao nosso grupo. Daí pode ser que isso se altere ou a gente procure uma forma, de manutenção, sempre buscando uma evolução, que nesse ano chegou num nível muito bom, mas eu acredito que ainda há margem para evoluir. O Luan é um jogador que tem no seu diferencial uma característica importante para quem joga na frente. Ele tem a vitória pessoal que nos dá a condição de desestruturar o adversário. Agora, Roger, ainda em cima disso, é fato que você termina o ano com muito mais certezas do que dúvidas projetando 2016? Sem dúvida. Porque em maio, quando eu cheguei, eu tinha um grupo com muitos jovens, que o clube iria apostar, e muitos desses ou tinham iniciado o ano no profissional ou iriam fazer seu primeiro
estariam fazendo o seu primeiro campeonato brasileiro. Né? E o ideal é você conseguir dar experiência aos jogadores, né, no campeonato regional. Né? Para quem já é experimentados, você sabe o que os jogadores efetivamente poderão lhe dar de retorno. Então, naquele momento, algumas dúvidas, mas também muita certeza com relação à capacidade daqueles jogadores. Né? As dúvidas ficaram por conta de saber se aquele momento que aqueles jogadores estariam sendo utilizados seria o momento adequado para fazê-lo. Né? Mas a confiança de que a certeza da qualidade que eles têm, né, poderiam dar a resposta que a gente imaginava. Né? Eu posso usar muito claramente o exemplo do Everton. Né? Um jogador que a gente sabe com certeza absoluta que tem bastante talento, né? Mas precisa ser gradativamente experimentado. Né? Entrou, vinha entrando bem, né? Eu transformei em titular, teve algumas partidas irregular, né? E talvez eu pudesse ter o tirado no último jogo, né? Para testar uma outra alternativa, mas entendendo como funciona esse processo, né? Imaginei que poderia dar mais uma oportunidade para que ele, né, mais tranquilo, pudesse nos ajudar diante do nosso torcedor também. E ele nos deu a resposta. Então, algumas dúvidas nesse sentido, né, mas não no sentido da qualidade do grupo, né, porque imaginava que com o trabalho a desenvolver, todos eles fossem crescer de produção. Roger, você acabou de falar que os jovens é melhor utilizá-los primeiro no estadual, né? Você pensa nisso, de repente usar o grupo de transição ou parte do grupo de transição no gauchão do próximo ano? Tem um impeditivo que é a questão do número de vagas a serem utilizadas no campeonato regional. É um mecanismo que a federação entendeu por bem colocar, já foi assim o ano passado, mas evidentemente que isso acaba nos tolhendo um pouco essas possibilidades. Né? Porque a gente, mesmo estando na Libertadores, a gente sabe da importância do campeonato regional. E a gente não deseja deixar o regional em segundo plano. Né? Nós queremos também a conquista do regional, brigar por ela. Né? E dentro desse processo de amadurecimento do profissional, esse número limitado de vagas acaba impedindo um pouco esse processo. Então, a gente, esse ano, toma a iniciativa de formar um grupo de transição, justamente para amadurecer esses jogadores, dar a condição de, no regional, poder os utilizar, né? E o número de vaga acaba limitando isso tudo. Né? Mas a regra é essa, faz parte, e vamos buscar uma alternativa para isso. O ideal a intenção é a gente poder experienciar um pouco, né? E dar bagagem para os meninos nessa competição, né? No regional. Né? Mas eu não sei com que volume eu vou conseguir fazer isso, né? Porque eu não posso colocar em risco também, né, a disputa do regional, que para a gente é muito importante. Roger, a gente está acolhendo as opiniões dos técnicos do Campeonato Brasileiro em relação ao prêmio de melhor jogador do mundo. Das 3 opções, em quem você votaria e por quê? São as 3. No Neymar hoje é o jogador mais completo, talvez, do ponto de vista da plasticidade do seu jogo e da eficiência. Hoje ele cresceu muito em alguns aspectos. O seu jogo é plástico, é bonito, né, e ele também consegue ser bastante eficiente. Eu acho que é a síntese do nosso futebol, né, bem jogado, né, no mundo. Né, eu fico com ele. Roger, você citou que esse elenco, para o ano que vem, mais maduro, com mais experiência, vai em busca de um título. Mas como perfil para reforços para o próximo ano? Jogadores mais carimbados, jogadores naquela faixa etária entre 22 e 25 anos, com algo ainda a buscar no futebol, jogadores mais jovens. O que você prefere para o próximo ano? Eu não quero falar do perfil técnico do jogador. Eu quero esse perfil que você falou aí do jogador que almeja conquistas profissionais e que seja disciplinado e esteja muito motivado para trabalhar num grupo que hoje
alcançam um nível de trabalho e de consciência profissional, né, que quem quer que seja, que chegue nesse grupo vai ter que se adaptar, né, a essa dinâmica que nós conseguimos criar dentro dessa temporada. Né, esse perfil que almeja a vitória, nós queremos do nosso lado. A característica técnica, né, desse jogador, a gente está ainda desenhando, né, dentro do que a gente imagina na próxima temporada.